Oi, pessoal, eu sou a Alessandra, sou mestranda na área de bioinformática e faço parte do grupo de pesquisa Omics Lab. Hoje eu vou apresentar para vocês uma breve introdução sobre a plataforma que nós vamos utilizar no curso de Python para bioinformática. Compartilhamento, edição, criação e também para rodar os códigos que a gente vai estar treinando nesse curso. Essa ferramenta é o Google Colab e vocês podem encontrar ela pesquisando no próprio Google, né, por Colab, ou então digitando colab.research.google.com. Quando vocês abrirem o Colab, a primeira janelinha que vai aparecer é essa aqui de alguns exemplos, e inclusive vocês podem dar uma olhada se tiverem interesse, porque aqui tem um guia e tutoriais de todas as ferramentas que são possíveis de ser utilizadas dentro do Colab, incluindo tabelas, bibliotecas e até machine learning. Então, a gente vai criar um novo notebook. O Google Colab, ele é bastante parecido com o Jupyter, e ele é hospedado em uma nuvem da própria Google. Então, ele permite também que a gente crie documentos automaticamente no Google Drive e seja mais fácil de compartilhar esses documentos. Então, quando a gente abre um novo documento aqui no Colab, a gente pode renomear ele aqui em cima. Eu vou dar o nome de intro. A gente vai ter, então, essas células que podem conter tanto código quanto texto. Agora, a gente vai iniciar falando de código. E essas células, elas são bastante úteis para a gente rodar o Python sem precisar um conhecimento da linha de comando necessariamente, ou então da linguagem Shell, então, a gente vai iniciar falando das células de código. Elas também são chamadas de chunks e elas vão conter tudo que o Python pode nos oferecer, né? Então, a gente pode começar digitando uma operação matemática simples, como, por exemplo, 24 mais 10. Então, para rodar isso, a gente pode clicar aqui no Play e ele vai nos dar o resultado dessa operação, que é uma das coisas que o Python faz. Pode demorar um pouquinho até ele conectar aqui com o servidor, porque como eu comentei, isso acontece na própria nuvem da Google, mas o resultado sai bem rapidinho. Depois que ele está conectado, ele mostra alguns dados aqui sobre esse servidor. A gente pode adicionar uma nova célula de código, tanto clicando aqui em código, ou então aqui embaixo. A gente pode também, no Python, realizar operações através de variáveis. Então, por exemplo, eu quero calcular quantos segundos existem em um dia. Então, eu vou colocar seconds in a day, que vai ser o nome da minha variável. E então, a operação matemática referente a isso. Eu vou ter 24 vezes 60 vezes 60. Sempre separem por espaço. E no final, eu quero que ele retorne para mim essa variável. Então, ele já reconheceu aqui no Colab e é só eu clicar em cima dela. Vou dar um play. E eu vou ter, então, 86.400 segundos em um dia. Eu também posso utilizar essa variável que eu defini antes para definir uma nova variável e usar ela em outra operação. Como, por exemplo, quantos segundos eu tenho em uma semana. Vai ser o nome da minha variável. Então, eu vou fazer 7 vezes os segundos que eu tenho em um dia. E no final, eu quero que ele me mostre esses segundos que eu tenho na semana. Então, eu vou dar aqui um rodar. E ele vai me dar esse resultado. Se vocês quiserem limpar esses resultados, é bem simples. É só apertar aqui em limpar todas as saídas. A gente também pode, utilizando o Python, definir listas. Por que é interessante definir listas? Principalmente quando a gente tem muitos valores e a gente quer unificar esses valores ou fazer várias operações com esses valores, é bastante interessante a gente ter essas listas. Mas elas não precisam ser só de valores. Aqui vai ser o nosso primeiro exemplo, vai ser com números, mas a gente pode utilizar qualquer objeto que seja iterável, né, e que possa estar dentro dessa lista. Então, aqui eu defini a minha lista A com os números 1, 2 e 3, e a lista B com 4, 5 e 6. E eu quero que a minha operação final seja a lista AB, que vai conter a soma de A com B.
A lista final vai conter as duas listas A e B. Eu também posso fazer listas com objetos que não são números. Então, por exemplo, uma coisa bastante comum na bioinformática é a gente fazer uma lista contendo as bases nitrogenadas, A, T, C e G. Nesse caso aqui, eu fiz a minha lista, né? E tem que estar entre aspas aqui para ele reconhecer que isso é uma letra, né? No caso, uma string. E eu vou querer, então, que ele me mostre no final qual é o primeiro elemento dessa lista, que no caso é A. Vamos ver se ele vai estar identificando isso. Ok, é a adenina. Eu posso, além das listas, que podem conter vários outros tipos de objetos, tá? Mas esses são os mais comuns. Eu posso também fazer um dicionário. E o dicionário ele vai funcionar justamente fazendo uma correspondência entre um objeto e outro. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o dicionário chamado Base Complement, que vai ser a complementaridade de bases. Então, eu quero que quando a base nitrogenada for adenina, no caso do DNA, eu quero que ela esteja pareando com a timina, que é o que já foi descrito, né, e é bem conhecido. E eu quero que quando a base for citosina, ela pareie com a guanina. Então, vai ser uma correspondência desse meu elemento. Mas, no final, eu quero, então, saber só qual é a base que complementa a adenina. Então, eu vou colocar para me mostrar, né, no caso print, a base complementar da adenina. Então, isso é bastante útil também quando a gente fala de aminoácidos, que eles são codificados por 3 nucleotídeos. Então, é bastante interessante a gente fazer um dicionário que contenha os códons correspondentes ao aminoácido que vai ser gerado. Isso vai facilitar bastante diversos trabalhos dentro da bioinformática. Através do Google Colab, a gente também pode utilizar a sua função de importar bibliotecas para o Python, como, por exemplo, a biblioteca NumPy, que é um pacote com condições fornecidas para a computação científica e para a parte de bioinformática também. Então, a gente vai utilizar esse comando import e o nome da biblioteca, e a gente pode também dar como se fosse um apelido para ela, né? Que seria aqui o NP, para facilitar a digitação na hora que a gente for chamar essa biblioteca. Nós também podemos utilizar dentro do Google Colab diferentes bibliotecas, sendo uma delas o próprio NumPy. Nesse caso aqui, a gente está chamando também a biblioteca Matplotlib, que vai nos auxiliar nessa parte de análise de dados. E quando a gente der o rodar aqui, a gente vai obter esse gráfico dependente, então, dos valores que estão contidos aqui nesse código. Lembrando que isso é apenas um exemplo e para análise de dados existem milhares de diferentes ferramentas que a gente pode utilizar. Agora que a gente terminou de ver a nossa breve introdução sobre a parte de código no Colab, a gente pode salvar de diversas formas esse nosso notebook. A gente pode salvar uma cópia no Drive, salvar uma cópia no GitHub, a gente pode salvar no formato do próprio notebook ou então em formato de arquivo Python, que vai ser necessário então a gente ter o Python instalado no computador para rodar esse tipo de arquivo. Agora que a gente já viu como fazer uma célula de código e algumas possibilidades que a gente pode utilizar no Google Colab, a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta Markdown, que vão ser as células de texto. Eu resolvi trazer para vocês já o Markdown formatado, para vocês verem como é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas, por exemplo, aqui nós temos diversas subseções, né, dentro de uma seção principal, e quando a gente clica 2 vezes para editar essa célula de texto, a gente vai ter a formatação em que a gente escreveu esse texto. Então, por exemplo, os asteriscos vão estar sinalizando o início de um cabeçalho. Vocês podem notar que, enquanto a gente escreve, vai aparecendo aqui do lado uma prévia. Quando a gente sai da célula e clica em outra, a gente vai ter, então, a formatação final desse texto. O que é mais legal é que todo o Colab, quando a gente entra aqui na página inicial, por exemplo, todo ele está feito em células. Então, eles próprios utilizam essa ferramenta Markdown para fazer os tutoriais dentro da própria plataforma. Para a gente inserir uma célula de texto, a gente pode simplesmente clicar aqui embaixo em texto.
E aqui a gente vai ter várias opções que vão facilitar a nossa formatação, como se fosse num editor de texto, desses mais comuns que a gente está acostumado. Mas também existe um guia dentro do próprio Google Colab que nos ensina a usar o Markdown. Então, por exemplo, se eu quero deixar meu texto em itálico ou em negrito, eu vou utilizar esse tipo de formatação, com um asterisco ou então um underline, né, para o itálico e 2 asteriscos para o negrito. Enquanto que para obter uma palavra taxada, a gente vai utilizar esses 2 tipos. Se eu quiser indicar que eu tenho uma linha de código dentro do Markdown, eu vou utilizar esse sinalzinho de maior. Se eu quiser indicar que existe uma linha associada a esse primeiro código, eu vou utilizar 2 sinalzinhos de maior e vou escrever aqui o meu código. Então, vai ficar algo parecido com isso aqui. Quando eu clico fora da célula, é assim que ela vai aparecer no meu formato de texto final. Se eu quero criar diferentes subdivisões para um tópico, eu posso simplesmente utilizar um asterisco ou então um espaço com um asterisco para indicar que esse tópico seguinte, o 2.1, está a um nível abaixo. Então, eu também posso utilizar um hífen para indicar que isso é um tópico e que ele pode ser subdividido. Então, o Colab tem essas duas maneiras de entender quando a gente está fazendo subdivisões de tópico. A gente também pode utilizar a ferramenta Markdown dentro do Colab para indicar uma palavra associada a um link ou uma URL, como, por exemplo, a palavra Colab, entre colchetes, que vai estar referenciando esse link aqui de baixo. É importante ter um enter entre uma coisa e outra. E também é possível indicar logo em seguida da palavra nossa URL de interesse. Então, tem 2 métodos de fazer isso, o que é bastante prático. O resultado final pode ser visto aqui do lado, onde a pessoa que clicar vai, na verdade, estar acessando diretamente esse link. Outra formatação interessante do Markdown que a gente pode utilizar é a de tabelas. Então, a gente vê essa tabelinha, imagina que talvez seja uma coisa mais complexa de se fazer, mas ao clicar, às vezes, em cima dessa tabela, a gente vê que, na verdade, é muito simples. A gente utiliza essa barrinha vertical para separar as colunas e os hífens e a barrinha para separar o que é o título principal da tabela, né, a primeira linha, das demais linhas. Então, é bastante simples a gente separar por linhas e colunas, é bem intuitivo e é um recurso bem interessante que pode ser acoplado aos outros recursos, como, por exemplo, aqui o outro que está em itálico. E uma das coisas mais legais também do Markdown é que permite que a gente utilize imagens, né, diretamente do Google, como, por exemplo, nesse caso aqui, em que a gente só inseriu um ponto de exclamação, o nome da imagem e então a sua URL. Basicamente como nós tínhamos feito para inserir uma URL, mas nesse caso a gente precisa do ponto de exclamação. Bom, pessoal, essa foi uma pequena introdução sobre a plataforma Google Colab que nós vamos estar utilizando durante o nosso curso de Python para Bioinformática. Espero que tenham gostado e não é isso. Obrigada pela atenção!